Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom nós estarmos aqui para celebrarmos, cultuarmos a Deus, celebrarmos a vida, celebrarmos aquele que vive para todo sempre. Hoje é um dia especial, pois nós vamos participar da ceia do Senhor, e é um momento ímpar para cada um de nós que participamos da ceia do Senhor. E você que ainda não tem essa oportunidade, que Deus esteja preparando para você participar desse banquete espiritual, onde nós celebramos a vida, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesta hora, dando continuidade ao nosso culto, que já começou, mas nós só nos reunimos aqui para prestar um culto em comunidade. E creio que Deus, antes mesmo de nós estarmos aqui, Ele já estava aqui para nos receber, Ele já estava aqui para ser adorado, para ser glorificado. É por isso que nós estamos aqui. Eu queria convidar toda a igreja, aqueles que puderem, colocar de pé, e nós vamos orar nesta hora. Vamos clamar mesmo que Deus seja de uma forma poderosa, falando aos nossos corações, aceitando a nossa adoração nessa noite, que Ele possa aquecer, apesar do clima mais frio, Ele possa aquecer o nosso coração, de nós estarmos aqui nesta noite. Ó Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade, Deus, porque o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós estamos aqui para prestar um culto que somente a Ti é devido, Deus. E o nosso clamor, ó Deus, a nossa súplica nesta hora, Pai, é que o Senhor esteja aceitando, Deus, o nosso culto. Aceita a nossa vida, Pai, aceita a nossa adoração. Aceita, ó Deus, a nossa vida como um sacrifício vivo diante do Teu altar, Pai. Que nós possamos mesmo de forma racional prestar esse culto ao Senhor, sabendo, ó Deus, o Deus que o Senhor é e quem nós somos. E Deus, também Te clamamos e suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta noite, Pai. Esteja ministrando, Deus, de forma particular, de forma pessoal, a cada coração, a cada pessoa que adentrou aqui esta noite, aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Aqueles que foram incapacitados de estar aqui essa noite, que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja visitando essa vida nesta hora também, ó Pai, ajudando esta pessoa, Deus, a em breve estar conosco também, ó Pai, reunido com o Teu povo aqui para glorificar o Teu nome, Deus. Obrigado mais uma vez por esse tempo, que seja um tempo de adoração, que seja um tempo mesmo de sacrifício vivo diante do Teu altar, que seja um tempo de ouvir a Tua voz, ó Pai, que seja um tempo de comunhão uns com os outros, que seja um tempo precioso, ó Pai, de participarmos do grande banquete que é a ceia do Senhor. Ó Deus, que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Senhor, que nós possamos sair daqui desta noite, ó Deus, querendo, ó Deus, uma semana fazendo a Tua vontade, querendo, ó Deus, entrar numa semana, ó Deus, buscando mesmo, ó Deus, os Teus preceitos, a Tua lei, estar na Tua presença, ó Deus, entregar mesmo as nossas vidas e os nossos cuidados diante do Senhor, Pai. Muito obrigado mais uma vez, e nós suplicamos, eu oro, suplicando e pedindo tudo isso, ó Pai, em nome e por amor de Jesus, amém, ó Deus. Irmãos, ainda continue em pé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos,
capítulo 12, versículos 1 e 2 apenas. Depois que nós lemos esse texto, a igreja pode se assentar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem na Bíblia de vocês. Romanos 12, 1 e 2. Paulo fazendo um rogo, uma súplica aqui para os irmãos ali de Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Poder assentar, irmãos? Nós vamos louvar nosso Deus nessa hora, assentados mesmo. O hino 14, louvor. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Como diz aqui, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo diante do Senhor. Nós não vamos mais sacrificar animais, nós não vamos trazer mais um animal para que um sacerdote mate e ofereça ao Senhor, mas nós mesmos vamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo diante do altar do Senhor, cantando e louvando a esse Deus. Cantemos, hino de número 14. Amém. Exaltado seja mesmo esse nosso Deus. Mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo, livro dos Salmos, o Salmo 103, versículos 1 a 3. Salmo 103, versículos 1 ao 3. Salmos, livro do Salmo, Salmo 103, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém. Irmãos, nessa hora nós vamos ter duas orações. A primeira dela, nós vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, confessar a Deus os nossos pecados. A palavra de Deus diz, o salmista aqui falando, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É por isso que o salmista bendize ao Senhor, glorifica a Deus, bendize a minha alma o Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então a primeira oração vai ser uma oração de confissão de pecados, e a segunda oração vai ser uma oração para as pessoas que estão enfermas. Não me chegou nenhum pedido aqui, mas nós temos muitas pessoas que se encontram enfermas, irmãos nossos, Dona Benedita, Dona Justina, Dona Antônia. Nós temos também lembrado do Pedro, né? Temos irmãs que fizeram cirurgia, a Cris Mieco, nossa irmã Regina, que vai passar por uma cirurgia. Então, na verdade, a Shirley vai estar orando pelos enfermos, tá? Então a Shirley vai estar orando pelos enfermos. Mas antes da Shirley orar, eu gostaria que o irmão estivesse confessando a Deus os nossos pecados, colocando diante de Deus os nossos pecados mesmo. Eu queria convidar o nosso irmão Lino, o Lino está lá atrás. O Lino vai estar orando, então, confessando a Deus os nossos pecados. Depois que o Lino orar, a Shirley só aguarda o microfone chegar e ela vai estar orando, então, pelos enfermos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai amado, neste momento, ó Pai, gostaríamos de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado em nossas vidas, ó Pai. Gostaríamos de agradecer ao Senhor, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, Senhor Jesus, e colocamos, ó Pai, nos Teus pés, ó Pai, nossos pecados, ó Pai. Imploramos por misericórdia, ó Pai, porque realmente somos miseráveis diante de Ti, ó Pai. Pedimos perdão e sempre agradecemos pelo Seu amor por nós, ó Pai amado. É em Teu nome que eu oro hoje e sempre, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor Jesus. Santo eterno Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, graça te damos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós, Senhor Deus, mesmo sem nós merecer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse amor tão grande, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor Deus, sabendo que esse Deus é tão maravilhoso, tão grande que nós temos, venha, Senhor Deus, põe a vida dos nossos enfermos, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, quantos que estão enfermos, Senhor Deus, precisando do Senhor, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que tudo vem do Senhor, ó Pai, a cura, Senhor Deus, o alívio das dores, Senhor Deus, tudo vem no tempo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, conforme o Seu querer, a Sua vontade, ó Pai, estando com cada um deles, curando, Senhor Deus, restaurando a saúde deles, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu ponho, Senhor Deus, a vida do Pedro, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, os problemas daquele pequenino, Senhor Deus, que o Senhor conhece o coração, a vida dele, o Senhor mesmo que formou, ó Pai. O Senhor sabe do problema dele, que o Senhor esteja curando ele, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, quanto ele está sofrendo, Senhor Deus, que o Senhor venha com a Tua mão de poder, Senhor Deus, está curando aquela vida, ó Pai. Por favor, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus. Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu ponho a vida, Senhor Deus, da Regina, que vai passar por cirurgia, ó Pai, esse mês. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com ela, ó Pai, abençoando os médicos, Senhor Deus, que vai fazer. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, pelos outros irmãos que já fizeram a cirurgia, que o Senhor esteve com eles, cuidando deles. Como o Senhor cuidou deles, o Senhor vai cuidar de cada um, Senhor Deus, que vai passar por cirurgia, e os que já passaram, devemos te agradecer, ó Pai. Por favor, Senhor Deus, fica com cada um de nós, Senhor Deus, esteja conosco nesse momento, Senhor Deus, não vamos ouvir daqui a pouco a Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar conosco, Senhor Deus, e encher nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus que eu oro e agradeço e peço perdão por todos os nossos pecados, hoje e sempre, amém, Senhor. Amém. Mais uma vez eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3 também. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Os irmãos novamente estarão acompanhando a leitura desse texto. Diz assim:
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Amém. Esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor em comunidade, o Deus verdadeiro, esse soberano Senhor que nos resgatou. É por isso que nós estamos aqui, porque nós adoramos de fato, de verdade. Nós seguimos um Deus, esse soberano que nos resgatou, esse Senhor que nos deu a vida, é esse que nós adoramos. Nós não adoramos outros, nós não mercadejamos a palavra de Deus, nós não adoramos deuses falsos, mas nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus vivo que se encontra aqui nessa noite. Eu queria convidar a equipe de louvor que viesse aqui à frente, e nós vamos adorar o Senhor. E esse primeiro cântico, que na verdade é um hino, será Rude Cruz. É o momento que nós estaremos devolvendo ao Senhor, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento de adoração a Deus. Trazer o gasofilácio, dizimar é um momento de adoração, faz parte do culto. Dizimar faz parte do culto público, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que nós façamos, aqueles que vieram preparados, com alegria de coração, como nós estudamos hoje pela manhã sobre o dízimo, nós façamos com alegria de coração nesta hora. Então eu convido a igreja a se colocar de pé, enquanto nós cantemos esse primeiro cântico, aqueles que vieram preparados têm a oportunidade. De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, na coroa Jesus me dará. Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, a miséria sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão.
Louvado seja o Senhor. Que nós possamos amar mesmo, irmãos, a mensagem da cruz. Que nós possamos amar o nosso Senhor que se entregou na cruz. Que seja verdade para as nossas vidas. Amemos o Senhor que se entregou, o nosso Redentor, que nos salvou. Nos ama, Deus. Você me ama, você me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Deus, o Senhor nos ama, Pai, louvado seja o teu nome. Amém, ó Deus, um amor tão grande. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus, Ele prova o seu amor por cada um de nós, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele provou esse amor e Ele nos ama. É por isso que nós podemos dar graças. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou na cruz. Uma cruz se fez maldito, maldito em nosso lugar, para que nós estivéssemos aqui hoje, louvando o seu nome e glorificando. Graças eu te dou, ó Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Ao único que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo para todo sempre. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu
Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, Pai. Ó Deus, nós não merecemos estar aqui, Deus. Nós não merecemos, ó Pai. Nós não merecemos ser chamados teus filhos. Nós somos tão maus, Deus. Nós somos tão miseráveis diante do Senhor. O Senhor nos ama, Pai. Nós podemos confiar no Senhor. O Senhor entregou o seu Filho por cada um de nós. Nós temos essa liberdade. Nós podemos, ó Deus, vir à tua casa, louvar o teu nome, Deus, sair aqui fortalecidos ainda pelo Senhor. Somos ajudados pelo Senhor todos os dias. Recebemos o cuidado do Senhor todos os dias. Ó Deus, queremos te louvar mesmo, Pai. Queremos te adorar, Deus, na beleza da tua santidade nessa hora, Pai. Receba a nossa vida, Deus. Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. O Senhor é soberano, Deus. O Senhor é sobre tudo e sobre todos, o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que está aqui essa noite, falando no nosso coração, caminhando no meio da igreja. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui. É por isso que nós estamos aqui, Pai. A motivação do nosso coração é estar aqui, apesar do frio, apesar das circunstâncias, apesar das coisas, ó Deus. É o tempo que nós reunimos e nós sentimos a presença do Senhor em comunidade. Nós adoramos o Senhor, ó Deus, em comunidade. E o Senhor se manifesta no meio da tua igreja. O Senhor está aqui, Pai. Nós te louvamos e nós te adoramos nesta hora, Pai. Receba mesmo a nossa adoração. Continue falando conosco, Pai. Ó Deus, continue nos abençoar, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Eu só tenho que te agradecer, ó Deus, pelo sofrimento na cruz, pelo sacrifício, pelos cravos, ó Deus. Quando eu lembro, Deus, quando eu começo a imaginar o sofrimento do Senhor, Pai, não tem como, ó Deus, não se emocionar, porque, ó Deus, o sofrimento foi tão grande. Apesar, ó Deus, do Senhor não ter pecado nenhum, ó Deus, apesar que o Senhor não precisava fazer isso, o Senhor ia continuar sendo Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim o Senhor, ó Deus, deixou a sua glória, a glória unigênita como do Pai, se encarnou, sofreu, morreu a morte de cruz, a morte minha, o Senhor morreu, para que eu estivesse aqui hoje, louvando o teu nome, e eu faço isso com alegria de coração. O meu choro é de alegria, Pai. O meu choro não é de tristeza. O meu choro é saber que um Deus tão poderoso me ama e cuida de mim. Louvado seja o teu nome. Eu oro e agradeço por tudo em nome desse Jesus maravilhoso, desse Jesus Salvador. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar, irmãos. Eu queria convidar os pequeninos para que estivessem aqui também louvando a Deus, glorificando o Senhor. Não que eles não louvaram o Senhor junto conosco, mas é um tempo deles também estarem desde pequeninos à frente, louvando e glorificando o Senhor, expressando adoração, e que esse louvor que sai dos lábios desses pequeninos seja o perfeito louvor diante do Senhor mesmo nessa noite. Depois eu convido a Nara que esteja orando pelas crianças, assim que elas cantarem. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai.
Senhor Deus, vem aqui diante do Senhor, meu Pai, colocar a vida de cada criança aqui presente nas tuas mãos, Pai. Vem agir nos seus coraçãozinhos, na vida delas, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Venha derramar bênçãos sobre a vida delas, ó Pai, e que elas venham estar sempre presentes no caminho do Senhor e que nunca venham desviar de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vidinha de cada um, Pai. Abençoe os seus pais para poder conduzi-los na presença do Senhor, ó Pai. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Agora chegou a hora de nós ouvirmos o recado de Deus que está na palavra do Senhor, a revelação do Senhor para o nosso coração. Eu queria convidar o pastor Flávio, que estivesse aqui à frente. Saúde da igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nessa noite um pouco fria, os nossos corações sejam aquecidos pela graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que a palavra de Deus possa ser, nessa noite, um mote para a gente, um farol, para que a gente esteja sempre preparado até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido você a ler a palavra de Deus comigo para pensarmos nela, no texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6. Os falsos profetas e os crentes verdadeiros, ou os verdadeiros crentes. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Amém, queridos? Preste atenção no que diz estes versículos da palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quero convidar você a ler um outro texto bem parecido com esse. Capítulo 2 agora de 1 João, versículos 18 a 26. Capítulo 2 de 1 João, versículos 18 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e
todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que tendes ouvido, o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra e queremos agora pedir que a bênção do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, produza em nós, ó Deus, o conhecimento da Tua palavra e especialmente, ó Deus, a fé e a obediência à voz do Senhor. Por isso, fala conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. É um instrumento que Deus nos dá para nortear a nossa vida. A palavra de Deus nos auxilia em muitos sentidos. Ela nos dá palavras de ânimo quando nós estamos caídos, não é? Ela nos dá palavra de conforto quando nós estamos muitas vezes tristes. Ela nos dá palavra de direção quando nós estamos perdidos. Ela nos dá a palavra de orientação quanto àquilo que nós devemos fazer, falar, ou quanto àquilo que nós devemos deixar de fazer ou devemos deixar de falar. Mas ela também nos orienta sobre a necessidade de vigilância, de estarmos atentos a todas as coisas, especialmente dentro da realidade espiritual. Esse texto que nós acabamos de ler, esses dois textos, se encaixam nessa última parte. É uma palavra de orientação, de aviso, para que nós possamos estar alerta com respeito às coisas espirituais, a fim de que nós não sejamos iludidos e enganados, professando o erro e andando no caminho errado. Ela nos informa que o objetivo daquele que não é de Cristo é muitas vezes confundir aqueles que são de Cristo, trazendo o erro ao invés da verdade. Por isso, João, quando escreve esta sua carta, desde o princípio nos faz esse alerta, a fim de que nós possamos estar atentos com o mundo que muitas vezes traz ensinamentos errados com respeito à palavra de Deus e à verdade em Cristo Jesus. Ele vai lutar contra heresias que começavam a entrar na igreja. João deve ter escrito essa sua carta no finalzinho da sua vida, próximos aí do ano 90 da era cristã. E desde o início a gente já começa a observar que Satanás tenta buscar um meio de iludir a igreja, assim como tentou no começo com Adão e Eva e obteve sucesso. Assim ele quer fazer com a sua igreja, com a igreja de Cristo Jesus. E também ele fez isso no começo, mas nós somos alertados, queridos, a prestar atenção na figura daqueles que são contra Jesus, chamados aqui de anticristos. Na verdade, nos informa a Escritura Sagrada que haverá alguém que se oporá contra Cristo Jesus de uma maneira veemente e poderosa. Esse é o anticristo, né? Mas a Escritura nos ensina que a gente precisa tomar cuidado, porque presentemente já existem anticristos. Por isso, queridos, eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre isso,
sobre os anticristos. Sobre os anticristos. Todo aquele que nega a Jesus é anticristo. O que nós podemos tirar de lição acerca dos anticristos nesse texto? Eu destaco 3 elementos aqui para que a gente possa compreender. O primeiro elemento é que os anticristos estão presentes na vida da igreja. Veja o capítulo 4, aqui, capítulo 4, versículo de número 3. E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, né? A respeito do qual tendes ouvido que vem. Mas olha o que ele completa aqui. E presentemente já está no mundo. João fala da figura do anticristo, que vem. Aqui ele está falando da pessoa do anticristo. Aquele que Paulo nos orienta que será alguém que terá um poder, um domínio muito forte, muito grande. E que o Apocalipse também nos relata dos seus feitos. Mas João aqui nos informa que o anticristo vem, ou seja, ele está colocando a vinda do anticristo no futuro. Mas ele nos faz o alerta para o que ele chama de o espírito do anticristo. Não necessariamente a pessoa do anticristo, mas sim o seu espírito, ou seja, a sua missão, a sua razão, o seu intento, não está recolhido apenas à pessoa do anticristo, mas sim a várias outras pessoas que têm este mesmo espírito do anticristo, de se opor a Jesus Cristo. Por isso o nome anticristo, anti é contra, Cristo se refere a Jesus Cristo. Então, João nos informa que esse espírito do anticristo, de ir contra Jesus, de ser oposição a Cristo Jesus, ele já se encontra aqui conosco. Hoje, inclusive, nós temos, sim, o espírito do anticristo rondando pelo mundo afora. Este espírito do anticristo se encontra no mundo, porque eles procedem do mundo. Vejam aqui no versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Esse espírito do anticristo é aquele espírito contrário à lei de Deus, contrário ao pensamento de Cristo Jesus. E ele procede do mundo. Ora, João mesmo nos informa, o mundo jaz aonde? No maligno. O mundo não pertence a Deus, o mundo pertence ao maligno. Então, o espírito do anticristo, ele está ao nosso redor aqui no mundo, gente. E a gente convive com isso dioturnamente. Com pessoas que não creem em Jesus, que não aceitam a Jesus, e que muitas vezes se opõem a Jesus Cristo. Algumas vezes até zombam de Jesus. Este é o espírito que nós vivemos na nossa vida. Você no seu trabalho, você na sua vizinhança, você na escola, você no banco, você muitas vezes encontra esse tipo de pessoa que vai contra a lei de Deus e que se opõe a Jesus Cristo. Esse é o espírito do anticristo que está presente no mundo. E nós temos notado, particularmente, um acirramento, um crescimento desta raiva contra Cristo Jesus, dessa ira contra Deus e contra a igreja de Cristo Jesus. Muitas pessoas usam
as redes sociais para ridicularizar Cristo Jesus, a sua igreja, para defender ideias contrárias àquilo que Cristo ensina e colocar em nós, que não aceitamos esse tipo de coisa, toda a sua raiva e toda a sua ira sobre essas questões muitas vezes éticas. Esse é o espírito do anticristo que o mundo carrega em si. Agora eu quero chamar a atenção de vocês também que eles não estão apenas no mundo, mas estão dentro da igreja também. Eles estão na igreja. Capítulo 2, 18 e 19, nos fala exatamente isso também. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja o mesmo assunto. Anticristo, anticristo. Pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o versículo 19, a informação que ele nos dá. Eles saíram da onde? Do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse espírito do anticristo muitas vezes penetra dentro da igreja de Cristo Jesus. É como nos ensina o Senhor Jesus Cristo na parábola do joio e do trigo. É semeada a palavra de Deus, que é o trigo, e vem o inimigo do Senhor e semeia junto com a palavra de Deus, junto com o trigo, o joio. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus, da igreja visível de Cristo Jesus, há o joio e há o trigo. Há aqueles que são realmente de Deus e aqueles que não são. João destaca aqui que eles saíram do seio da igreja, porque não permaneceram junto com os fiéis. Mas eles estavam no meio da igreja. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós pensamos que o anticristo só está do lado de fora das portas da igreja, mas algumas vezes o anticristo pode estar no meio da igreja. O Senhor Jesus falou claramente aos apóstolos: vocês irão para o meio de lobos, vestidos de ovelhas. E no final dos tempos ainda nos ensina Jesus que muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, falamos isso, aconteceu isso em teu nome. E o que Jesus vai dizer deles? De muitos deles: saiam para lá, malditos, eu nunca vos conheci. Por isso, precisamos estar muito alerta mesmo, porque o anticristo, o espírito do anticristo está fora no mundo, mas o espírito do anticristo também pode penetrar dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, o conselho que João nos dá aqui no versículo 1 do capítulo 4 é muito prudente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A gente deve entender aqui espírito como sendo pessoa, não uma alma penada, não é uma, como pensam os kardecistas, alguém que morreu e que está vagando aí, que numa sessão espírita vai falar, ou algum fantasma que vai aparecer, como
a gente vê nos filmes de terror. O espírito aqui é a pessoa viva mesmo, de carne e osso. Ela diz assim, a palavra de Deus para mim e para você: não dê crédito em tudo que você ouve. Antes, prove se realmente é verdade. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um exemplo muito interessante, registrado em Atos. O apóstolo Paulo, percorrendo a região lá da Macedônia, depois que ele saiu de Filipos, ele foi expulso de lá, de Filipos, preso, lembra disso? Foi preso, depois foi expulso de Filipos, saiu ali meio que fugido de lá. Ele foi para uma cidade chamada Bereia. E lá ele pregou também o Evangelho de Cristo Jesus. Não é Filipos, é Tessalônica, desculpe. Saiu de Tessalônica, foi para Bereia. De Bereia, ele prega a palavra de Deus, e a instrução da Escritura nos diz o seguinte: os crentes de Bereia eram pessoas mais inteligentes. Tudo que Paulo falava, o que eles faziam? Conferiam na Escritura para ver se o que ele estava falando era correto. Isso o apóstolo Paulo. As pessoas pegavam e conferiam se estava certo. Esse é um exemplo que a gente deve seguir. Nós devemos ser como os bereianos. Devemos conferir o que diz a Escritura Sagrada. Certo? Então, irmãos, lembrem-se disso. O espírito do anticristo está presente. Hoje, aqui. Ele está no mundo. O mundo é contra Cristo, é anticristo. Mas ele pode também estar na igreja de Jesus Cristo. Por isso, tome cuidado. Prove os espíritos. Provem o que diz as pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos aí o segundo elemento importante sobre o espírito do anticristo, sobre os anticristos. O intuito deles é enganar, é confundir. Esse é o intuito deles. Não é? Vejam aqui, versículos 2 e 3 do capítulo 4, diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Todo espírito que confessa Jesus é de Deus. Todo aquele que não confessa Jesus vindo em carne é o espírito do anticristo. A ideia daqueles que são contrários a Cristo é confundir, é enganar. Porque o anticristo provém de Satanás, que é o pai da mentira. Então o objetivo é realmente confundir. O objetivo é tentar tirar a verdade do coração. Sim. Não é à toa que Satanás fez assim com Eva, lá no Éden. Ele pôs dúvida na palavra de Deus. Quando conversava com Eva, ele diz: não é isso não que Deus diz, para com isso, Deus não disse isso. Na verdade, Deus tem medo, disse Adão para Eva, que se vocês comerem do fruto, vocês vão ser tão conhecedores do bem e do mal como ele, que vocês vão chegar e ser igualzinhos a Deus. Essa mesma tática Satanás vem usando porque dá certo. Vem impondo o erro, dúvidas no coração daqueles que são verdadeiramente cristãos. Ora, o erro deles está voltado especialmente a
pessoa de Jesus Cristo e da sua salvação. Vejam que João diz aqui: todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Todo aquele que não professa Jesus não procede de Deus. A ênfase do erro está na pessoa de Jesus. E eles querem fazer a confusão com respeito a Cristo Jesus. Não é à toa que na história da igreja, durante muitos séculos, muitas reuniões aconteceram na igreja, chamadas concílios, que estudavam e discutiam sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vários são os concílios da igreja. Se você pegar um livro de história da igreja, você vai ver inúmeras reuniões para tratar a respeito de Jesus Cristo. Porque muitas heresias entraram a respeito de Jesus. Aqui, na carta de João, a gente pode perceber uma heresia chamada docetismo. O docetismo dizia o seguinte: tudo que é aparente, tudo que é carnal é mal. Ele é pecaminoso, ele é ruim, ele não presta. Mas tudo que é espiritual é bom. Então, se tudo que é carnal é ruim, isso tudo deve ser eliminado. E se Jesus Cristo, Filho de Deus, é santo, ele não pode ter vindo em carne, ele não pode ter vindo como uma pessoa, ele não pode ter tido um corpo. Porque o corpo é mau. O corpo, no dizer do docetista, é como se fosse uma prisão da alma. A alma precisa ser liberta do corpo, e algumas vezes essa libertação do corpo não era uma libertação, era uma libertinagem. Mas eles diziam assim: Jesus não pode ter vida em corpo. Então Jesus é um espírito, somente espírito. Você até pode dizer: não, mas é interessante, o corpo realmente é pecaminoso, né? Será que Jesus veio em espírito só? Ou será que Jesus veio em carne? Mas vejam a implicação disso. Nós acabamos de cantar algumas músicas que falavam da cruz, rude cruz. Não é isso? Nós cantamos alguns cânticos que diziam que Jesus morreu na cruz por nós. Daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que fala da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Imaginem se Jesus tivesse vindo em espírito, que seria a crucificação. Seria apenas uma encenação. Não seria real, não seria verdadeira. Porque o que foi pregado na cruz foi o corpo de Jesus. Jesus se fez homem completamente, não só em espírito, mas em corpo. Vejam, muitas vezes a mentira parece com cara de verdade, parece coisa boa. De fato, o nosso corpo é pecaminoso, não é verdade? O nosso corpo é pecaminoso. E o docetismo dizia isso: tem que ser jogado, abandonado fora o corpo. Então Jesus não pode ter vida em corpo. Mas vejam, se Jesus não viesse em corpo, onde estaria a minha e a sua salvação? Preste atenção nisso. Muitas vezes a mentira, ela vem com um quezinho de verdade. Tome cuidado disso. Também o capítulo 2 nos ensina isso. Versículo 21 diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o
Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Vejam que a ênfase de João está nisso, porque a mentira quer nos enganar com respeito, principalmente a Jesus e ao Pai. Como nós vemos muitas mentiras hoje com respeito a Jesus, dizendo que Jesus não é o Salvador, dizendo que Jesus Cristo é apenas um bom homem que passou pela terra, mas que ele não é Salvador. Que a salvação eu preciso conquistar pelas minhas boas obras, pelo que eu faço, pelo meu próprio mérito e esforço. Sim. O engano está também com respeito à Trindade, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, esses são chamados ateus. Mas tem algumas pessoas que negam que Jesus é Deus, que negam que o Espírito Santo é Deus. Isso é o espírito do anticristo. Existem heresias com respeito à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. O mundo diz papel aceita tudo. Esse livro foi escrito por homens, é palavra de homem, não tem valor, qualquer um pode pôr o que quiser. Mas nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a palavra do Senhor. Outros dizem que juntamente com a Bíblia, nós podemos ter outras coisas, outros tipos de revelação, outros livros, ou outras visões que nos mostram acerca de Deus e da vida cristã. Mas, queridos, a única revelação de Deus, a revelação especial de Deus está aqui, a Bíblia Sagrada. Na parábola que Jesus conta acerca de rico e Lázaro, ele nos informa exatamente isso, na parte final do texto. Todos sabemos que morre rico, morre o Lázaro, o rico vai para o inferno, o Lázaro vai para o céu com Deus, o rico vê Lázaro lá gozando das bênçãos de Deus e fala para Deus assim, manda que ele venha aqui, pôr um pouquinho de água na minha língua. O rico foi soberbo até no inferno, né? Manda que Lázaro venha. Aí Deus diz, nada disso, aqui entre nós não tem passagem nenhuma, ele fica aqui e você vai ficar lá. Aí o rico não se conforma e diz, então, eu tenho família, eu tenho lá mais irmãos, né? Manda que Lázaro vá lá, olha de novo, né? Manda o Lázaro lá para falar para eles. Deus diz, também não. Também não. Não existe comunicação entre os mortos com os vivos. É um ensinamento desse texto, mas Deus também fala assim, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Porque mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles têm a lei para ver. Ou seja, eles têm a palavra de Deus. Não existe meio mais perfeito de comunicação entre Deus e o homem, senão a oração quando nós falamos com Deus e a palavra que fala o nosso coração. Então, meu irmão, fique atento, porque o espírito do anticristo quer enganar, quer iludir. E às vezes a gente acha que a mentira é verdade. Por isso, veja no que diz a Escritura Sagrada. Não caia na armação deles. E o terceiro elemento que eu queria para encerrar é que pela graça de Deus nós somos vencedores
sobre o espírito do anticristo. Capítulo 4 diz assim no versículo 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Satanás tenta derrubar, Satanás tenta iludir, Satanás tenta nos defrontar, mas a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar as dificuldades. E vamos enfrentar. Um estudo de Apocalipse vai mostrar que a igreja vai enfrentar grandes perseguições, momentos de luta muito forte. E nós, de alguma forma ou de outra, passamos por isso na nossa vida. Mas a Escritura diz: fiquem firmes, fiquem fiéis em Cristo Jesus. Permaneçam em Cristo Jesus, porque vocês são mais do que vencedores. Essa é a temática do livro de Apocalipse. Cristo vence, e com Ele vence a sua igreja. Então, queridos, por mais que o espírito do anticristo esteja no mundo, esteja dentro, aqui muitas vezes no templo, mas aquele que é de Cristo Jesus já venceu o mundo. Paulo nos ensina que Cristo, na cruz do Calvário, venceu Satanás e toda a sua hoste. Ele foi aquele que pisou a cabeça da serpente. Por isso, nós somos vencedores, se a gente continuar fiel a Jesus Cristo. Nós precisamos ser firmes em Cristo Jesus. Nós não podemos titubear. Nós não podemos, de maneira nenhuma, queridos, duvidar. Mas a gente precisa estar firme. Jesus nos ensina, através da parábola da videira e dos ramos, aquele que permanece em Jesus, esse tem vida. Aquele que não permanece em Cristo Jesus, esse morre e é jogado no lixo e queimado no fogo. Estar ligado a Jesus é aquilo que nós precisamos estar. Ligados àquele que venceu. Nós temos que estar do lado dos vencedores, não no lado dos perdedores. Por isso que João nos diz assim, aqui: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está no nosso coração. Quem é que está no nosso coração? O Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nasce no nosso coração, nos faz novas criaturas, e Cristo Jesus habita no nosso coração por meio do Espírito Santo. E Jesus vai estar confirmando isso. Veja o capítulo 2, versículos 24 em diante. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Veja os versículos 27 até 29 do capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção de que dele recebestes permaneça em vós, e não tendes necessidade alguma que vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João diz: fiquem firmes em Jesus, porque quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, nós não seremos envergonhados, mas seremos vencedores, porque Jesus é o grande vencedor. Ele já venceu por nós.
Eu tenho absoluta certeza que se eu lutasse contra o anticristo, por minhas forças eu já estaria derrotado antes mesmo de entrar no ringue. Mas com Cristo Jesus eu tenho a vitória, porque Ele já lutou por mim e por você. Por isso, permaneça firme em Jesus. Essa é a orientação de Deus para nós essa noite. Fiquem de olhos abertos. O espírito do anticristo já está presente. Ele tenta nos enganar. Ele quer misturar a verdade com mentira. Ele quer tentar fazer com que a gente esmoreça. Não esmoreça, porque Jesus já nos deu a vitória. Amém? Que Deus muito nos abençoe. Nós vamos estar louvando a Deus, cantando o hino 49 dos nossos cenários. Vamos ficar em pé e cantar o hino 49. Nós vamos participar da ceia também. Enquanto cantamos esse hino, convido aos presbíteros, tanto aqueles que estão na ativa quanto em disponibilidade, que venham à frente para estar participando da mesa. Hino 49, sempre vencendo. Vencendo, gravem o estribilho, gravem o que esse autor nos escreve. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos dizer todos juntos essa frase? Vamos lá? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor.
Amém. A palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo de número 26, nos ensina sobre a ceia do Senhor, nos vê a instituição da ceia do Senhor. A partir do versículo 26 até o versículo de número 30, Mateus, falando dos últimos momentos da vida de Jesus, diz assim, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Podem sentar, queridos. Nesse momento nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor para participarmos da ceia. A ceia que nos lembra da morte de Jesus Cristo na cruz. O seu corpo pregado, encravado na cruz, representado pelo pão, e o seu sangue derramado pelos nossos pecados, representado pelo vinho. Feche seus olhos agora, consagre sua vida ao Senhor. Esse é um privilégio daqueles que têm a sua pública profissão de fé no Senhor, que já foram batizados em Cristo Jesus. Se você deseja participar da ceia do Senhor, entregue sua vida a Jesus, faça sua profissão de fé. Se você não foi batizado na infância, igreja evangélica, batize-se em nome de Jesus e você vai poder participar nesse momento tão sublime. Senhor Deus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, crendo na morte do Senhor Jesus Cristo, como um instrumento do Senhor para a nossa salvação. Obrigado pelo seu corpo pregado na cruz, pelo seu sangue vertido, ó Deus, para a remissão dos nossos pecados. E agora aceita o nosso culto, a nossa devoção ao Senhor. Ao participarmos da ceia, sejamos fortalecidos na fé e sejamos também, ó Deus, por Ti abençoados em todos os momentos da vida. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor Jesus toma o pão, dá aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Também o Senhor Jesus toma o cálice e distribui aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, isso é o meu sangue. Convido a todos, membros em comunhão com essa igreja, que participem da ceia do Senhor, comendo pão e bebendo do cálice. Essa mesa não é uma mesa exclusiva da igreja presbiteriana, mas todo aquele que é verdadeiramente um cristão evangélico, que está em comunhão com a sua igreja, também deve participar da mesa do Senhor. Como fazemos de costume, à medida que os presbíteros forem se apresentando, forem se achegando, os irmãos que não participar, por favor, se coloquem em pé.
Alguém involuntariamente foi omitido na distribuição do cálice ou do pão? Por favor, manifeste-se. A igreja do Senhor Jesus precisa estar alerta até a vinda de Jesus. Por isso, a nossa oração final vai ser cantada, dizendo: fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a minha vida, fortalece a tua vida, para que o espírito do anticristo não nos engane, para que a gente possa estar firmes até a volta de Jesus. Nós vamos ficar em pé e cantar o hino 299 dos nossos hinários, 299, renovação. Depois encerraremos com a oração e bênção apostólica. 299. Senhor, vivifica as nossas almas. Estejamos atentos a Deus, provando todo o Espírito, para ver se procede do Senhor. Mas que sejamos, ó Deus, firmes e sempre ao lado do Senhor Jesus, aquele vencedor que um dia voltará e que nos levará para a sua glória, onde reinaremos para sempre. Mas enquanto isso não acontecer, ó Deus, acompanhe-nos de volta para os nossos lares, nos dando uma semana de graça, que nas lutas e provações sejamos fortes, que, ó Deus, sejamos por Ti guiados,
sejamos por Ti consolados, sejamos por Ti dirigidos. Oramos assim em nome de Jesus, nosso Salvador. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações e orientação do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar? Passo a palavra ao licenciado Márcio para passar os avisos aos irmãos. Irmãos, os avisos, na verdade, estão todos no boletim, só para reforçar um que, na verdade, foi mudado. Mas vamos começar. Dia 9, que é amanhã, a SAF ela vai ter uma comemoração do Dia dos Diáconos, na verdade, né? Eu não sei se elas vão convidar os diáconos para estar aqui amanhã, mas vai ser vai ser a comemoração do Dia dos Diáconos. Então, amanhã as ANAs vão fazer isso. Terça-feira, a nossa reunião de oração não será na igreja, será na casa dos nossos irmãos presbítero Márcio e na casa da nossa irmã Juliana, tá ok? Se você não sabe ainda, se você pegar essa rua da igreja e subir até o final dela lá e virar à direita, você vai achar, ou então a próxima lá, você vai até o final, você vai bater na casa, né? Pelo menos você pega um pouco dela, né? Fica bem na esquina, lá no final, depois da caixa d'água, tá ok? Então, reunião de oração. Projeto Ano, já falei. Sexta-feira, a UPH, ela está livre aí no boletim, mas, na verdade, a UPH e os diáconos vão estar visitando nosso irmão Ricardo, às 7h30, então geralmente a UPH, a programação são 8 horas, mas dessa vez, 7h30 na casa do nosso irmão Ricardo, UPH, junto com os diáconos, homens da igreja, todos estão convidados a estar ali participando conosco nessa visita, tá ok? Sexta-feira. No sábado, a UPH também tem uma programação, a UPH tem uma reunião da Federação de UPHs aqui na igreja, às 2 horas da tarde, certo, Nélio? Então, o PH, reunião, todos os homens que fazem parte do PH estão convidados a estar aqui, que tem uma reunião da Federação de OPHs, alguns homens vão vir das outras OPHs, aqui na nossa igreja, às 2 horas da tarde. Também no sábado, a OMP tem o evangelismo ali no Mário Covas, às 5h30 da tarde, tá ok? Então, o MP, evangelismo no bairro Mário Covas, às 17h30. A UCP tem um piquenique, essa UCP vai ser 10 horas da manhã, e você vê aí que tem a UPA, tem um culto, por quê? Como nós dividimos essa UPA, a programação será 4 horas da tarde, correto? 4 horas da tarde, a programação da UPA agora vai ser 4 horas da tarde, só se houver algum fazer junto, aí nós avisamos, tá ok? Mas via de regra vai ser 4 horas da tarde, e a UCP 10 horas da manhã, que são os menorzinhos. Isso no sábado. Esses são os avisos que eu gostaria de passar. O outro é com relação à igreja. Como algum irmão comentou dessa escada, desse lado aqui do templo, ela é um pouco alta, para as pessoas de má idade, perigoso, até criança, ter um acidente. Então, pediram para o conselho diminuir um pouco o degrau. Sim, fazer outro degrau ali para diminuir, que é muito alto, para descer ou para subir. Então, o conselho aprovou, na medida que tiver condições, nós vamos mexer ali para nós melhorarmos esse degrau. Até nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos deixar a porta do templo fechada no horário do culto, para não passar por aqui. Então, eu peço, por favor, se você for ao banheiro, saia por aqui. Tá? Então, por quê? Por que agora? Por que não pode deixar aberto até fazer? Porque se alguém cair e machucar, aí agora que o conselho está sabendo já,
vai falar assim, ah lá, foi avisado que era para fazer o degrau, não fez, vai arcar com as consequências. Então, para nós não ouvirmos isso, então nós vamos deixar fechado. Então, não estranhe se os diáconos não abrirem aquela porta, né? Então, eles já estão sendo avisados agora, eles não precisam abrir a porta no horário do culto, aquela ali, só essa daqui. Então, saia por aqui, porque aí não tem degrau, é muito mais fácil, e também não vai custar nada, né? Os irmãos somente dão a volta aqui, tá? Até nós fazermos aqui esse lado. Então, quando nós ajustarmos aqui, aí os irmãos podem, então, estar utilizando esse lado esquerdo de vocês, o meu direito, tá ok? Tem mais algum aviso? Então, os diáconos estão convidados ou convocados para amanhã, 7h30, estar aqui, que a SAF, com certeza, vai estar orando por vocês, e quem sabe tem uma homenagem aí, um café da tarde, né, um cafezinho, quem sabe, né? Mas elas vão estar orando por vocês, então os diáconos estão todos convidados. Mais algum aviso que eu esqueci? Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham todos uma noite abençoada pelo nosso Deus. Em nome de Jesus.